Boa noite. Boa noite. Oiê, boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, Renata, boa noite. Joyce, boa noite. Brenda, já está com a taça na mão. Boa. Boa noite, pessoal. Boa noite, estamos de volta com mais uma live do Love Wine. Hoje é dia de aprendermos um pouco mais sobre harmonização de vinhos. Para isso, convidamos o sommelier Gustavo Diáquero para compartilhar com a gente um pouco dos seus conhecimentos e experiências. Boa noite, Gustavo, seja bem-vindo. Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui mais uma vez no perfil da Love Wine para falar um pouquinho de vinhos com vocês e para falar de um assunto que deveria ser um assunto bem simples assim para a gente, né? Mas é um pouco polêmico e não é tão simples assim, que é a harmonização. Mas antes de falar das harmonizações propriamente dito, e eu já sei que já vieram algumas perguntas de vocês durante o dia que a gente vai responder aqui, vou falar um pouquinho mais da minha experiência, o que me ajuda essa experiência nas harmonizações do dia a dia, né? Bom, eu sou sommelier desde 2005, então já se vão aí alguns bons anos nessa história de vinho e comida, e isso facilita muito, né, ter essa vitragem, né, ter degustado esses vinhos e conhecido várias possibilidades de gastronomia facilita muito na hora que a gente vai falar de harmonização. E é por isso que às vezes eu falo desse tema com um pouco mais de segurança. As possibilidades de harmonização são infinitas, são várias. As escolas, os perfis de harmonização tem dois praticamente, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu acho que a gente tem que pegar mais apelo na hora de harmonizar, falar um pouquinho da cultura do povo que produz aquele vinho específico, né? Eu tenho o hábito de dizer que quando a pessoa produz um vinho, quando o enólogo produz um vinho, quando aquela pessoa ali começa a trabalhar na terra, ele já imagina o que ele vai comer consumindo aquele vinho. A cultura gastronômica desses lugares vai interferir diretamente no vinho que ele está produzindo. Não é à toa que a Argentina e o Uruguai, por exemplo, né, que são grandes referências com as suas parrilhas, que são sensacionais. No caso aqui discutir qual que é a melhor escola de parrilha, se é a Uruguai ou se é a Argentina, mas os vinhos deles geralmente funcionam muito bem com esse tipo de gastronomia, né? Os Malbecs argentinos, os Tanás uruguais, casa muito bem com isso. Mas o que eu acho principal da harmonização é a gente entender um pouco mais e respeitar os nossos gostos, né? Eu acho que a gente não tem que seguir muitas regras que às vezes a gente vê na teoria. Algumas que eu já adoro quebrar de começo é aquela história que carne vermelha obrigatoriamente tem que ser harmonizada com vinho tinto e carne branca obrigatoriamente tem que ser harmonizado com vinhos brancos. Isso cai por terra, principalmente quando a gente começa a pensar nas possibilidades de molhos ou de guarnições que vão acompanhar essas carnes. Então as possibilidades de harmonização são infinitas, né? E um outro detalhe também que eu acho que vale a pena a gente focar e vale a pena lembrar é que a gente não precisa de um prato super elaborado para ter um vinho harmonizando. A harmonização começa com as pessoas que a gente está tomando aquele vinho, né? É o vinho fazendo efeito porque ele veio no mundo, que é aquela socialização, combinar aquelas pessoas. E nesse momento a gente pode estar comendo uma pipoca ou comendo um salgadinho, tomando bom vinho, boa companhia, a harmonização ali também está acontecendo. Eu vou pedir para a Carlota começar a fazer algumas perguntas aqui que vocês fizeram, que eu acho que vai funcionar melhor a dinâmica aqui da nossa live hoje, na Love Wine.
E, por favor, fiquem à vontade se vocês quiserem fazer algumas perguntas aqui ao vivo também, para a gente poder responder. Tá bom? Pode ser assim? Vamos lá? Gustavo, qual vinho combina mais com churrasco? Bom, vinho e churrasco, gente. Aqui no Brasil, geralmente a gente pensa que churrasco pede cerveja, né? Geralmente a gente faz churrasco na beira de piscina ou num dia muito quente e que pede bebidas mais refrescantes. Faz todo sentido se a gente for pensar com o ambiente onde nós estamos. Se a gente for pensar em uma harmonização por junção, né, de vinho e churrasco, a gente precisa ter vinhos tintos com um pouquinho mais de concentração, né? Alguns vinhos tintos que estagiam em barrica de carvalho têm um teor alcoólico um pouquinho elevado e tem a estrutura para combater ali a gordurinha da carne, a graxa da carne, né? Então, um Malbec argentino funcionaria muito bem com churrasco, um Taná uruguaio, e eu tenho um grande professor que ele fala o seguinte, que churrasco aqui no Brasil, né, um bom churrasco funciona até com vinho do Porto, um Tawny 10 anos, por exemplo, porque o doçor do vinho do Porto e aquela gordurinha da carne vai dar uma sensação organoléptica muito boa. E eu fiz essa experiência no ano passado e realmente dá. Mas se a gente for pensar em junção, seria isso. Vinhos tintos mais encorpados, mais concentrados, funcionam bem com churrasco. Mas se a gente for pensar em ambiente, em contexto da maioria das vezes que a gente faz o churrasco, né, dias quentes, de forma mais descontraída, numa roda de amigos, talvez a gente pode até aventurar também com um vinho branco com acidez um pouquinho mais elevada, ou talvez um Sauvignon Blanc chileno ali de litoral, ou algum outro Sauvignon Blanc. Aí não seria uma harmonização por junção de elementos, por combinação, e sim por contraposição. É a acidez do vinho branco limpando o nosso paladar para a próxima carne, para a próxima garfada, vai funcionar bem. Mas a harmonização clássica com churrasco, vinhos tintos mais concentrados. Aqui na América do Sul temos infinitas possibilidades, mas se a gente for brincar um pouquinho por contraste, dá para aventurar aí com vinho branco com acidez um pouquinho mais elevada também. Qual vinho escolher para acompanhar risoto? Bom, depende muito, viu, gente? Porque a base do risoto é igual, né? Se a gente for pensar numa base de risoto, pede um bom queijo, né? Geralmente um parmesão, funciona bem. E o arroz que a gente vai escolher. Mas na hora de a gente harmonizar com o risoto, a gente tem que pensar o que vai nesse risoto para harmonizar. Vai ser um risoto de cogumelos? Pede um vinho tinto de médio corpo, com notas mais terrosas, ou mais frutado, um tempranilho espanhol talvez vai funcionar bem, alguns vinhos ali do Alentejo, da região portuguesa de Portugal do Alentejo funciona bem, e a harmonização mais clássica com o risoto de cogumelos talvez estejam nos vinhos tintos ali do Piemonte, um Barbera ou um Dolcetto funcionaria bem. Se for um risoto pomodorini, à base de tomate e manjericão, vamos brincar mais com os vinhos brancos, buscar um vinho branco com um pouquinho mais de cremosidade, né? Talvez um chardonnay com um certo tempo de barrica, nada de muita concentração, funcionaria bem também. Tá? Então, na hora da gente fazer um risoto, a preocupação maior é com o que vai no nosso risoto. Vai ser um risoto de quê? Se for um risoto parmigiano clássico, sem nenhum outro ingrediente, vamos colocar um vinho branco com uma certa cremosidade, vai funcionar bem. Tá bom? Qual o melhor vinho para comer com queijo Minas? Opa, essa pergunta é boa, hein? Eu gostei dessa, até mesmo porque sempre fomos uma referência em grandes produtores de queijo. Eu acho que agora mais do que nunca a gente está fazendo jus a essa fama que nós temos. Queijo, de uma forma geral, pessoal, aqui no Brasil a gente tem o hábito de harmonizar queijos com vinhos tintos, né? Geralmente porque a gente faz essa brincadeira mais nos períodos frios. Se é que tudo bem que aqui no Brasil está cada vez mais raro fazer períodos de clima frio, né? Nesse calor que a gente está vivendo. Mas queijo, de uma forma geral, funciona melhor com vinhos brancos, tá? Se querem brincar com os vinhos tintos, harmonizar com os vinhos tintos, tentam explorar um vinho tinto com menos concentração. Um vinho tinto de médio corpo para frutado, com uma acidez gostosa, que com uma fruta mais exuberante. Um Valpolicella na Itália funcionaria bem, um Merlot funcionaria bem, talvez um Pinot Noir de litoral, mas a harmonização clássica com queijos em geral, eu sempre gosto de brincar com os vinhos brancos. Os queijos mineiros, propriamente dito, vai depender muito de onde ele vem e do tempo de cura, tá? Porque o tempo de cura vai interferir muito no sabor e no aroma do queijo e automaticamente vai interferir na harmonização. Mas os queijos mineiros aqui com uma boa cura,
eu vou fazer uma harmonização aqui que nós exploramos poucos, mas talvez um vinho fortificado, um Jerez fino, né, funcionaria bem ali da Espanha, ou então um vinho madeira branco seco também funciona bem, ou brancos com um pouco mais de acidez, um pouco mais de concentração. Eu acho que dá para a gente arriscar bem com os queijos mineiros curados que estão fazendo coisas bem legais, né? E nem só de Canaça, outras regiões de Minas também estão fazendo um trabalho muito legal, que vale a pena a gente explorar essas possibilidades. Vamos lá? Sim. Pode misturar vinhos diferentes no mesmo jantar? Claro, eu acho que não só pode como deve, né? Vamos lá, se for um jantar de um prato único, a harmonização a gente vai pensar em uma só, mas nada impede de a gente servir outros vinhos antes de servir o jantar ou até mesmo depois do jantar, tá? Mas eu acho que é sempre saudável a gente brincar com várias possibilidades de vinho. Talvez a gente comece o jantar servindo um bom espumante ou um vinho rosé mais festivo, mais alegre, mais descontraído e pense em harmonização propriamente dito na hora que a gente for à mesa. E para finalizar, um jantar, eu acho que sempre um vinho de sobremesa funciona bem, né? E a gente pode trabalhar aqui com moscatel. O Brasil está fazendo alguns moscatos bem interessantes, com vinho do Porto, com vinho Madeira. Dá para a gente trabalhar com algumas coisas bem interessantes. Então, acho que no jantar, assim, sendo tímido, dá para a gente brincar com os 3 vinhos. Um de entrada ali, para molhar a palavra, para limpar o paladar. Um para harmonizar com o prato escolhido no jantar. E um para finalizar com chave de ouro, um vinho de sobremesa, funcionaria muito bem, né? Um vinho para harmonizar com o pensamento mesmo, né? Um vinho de meditação. Massa. Então pode sim misturar vinhos diferentes no mesmo jantar, Sim, né? deve, inclusive. Tá bom. Frutos do mar, só combina com vinho branco? Olha, gente, isso é um pouco polêmico, né? A gente pode brincar com frutos do mar com espumantes, com rosés, mas de uma forma geral, o vinho branco sempre seriam as melhores pedidas. E vinho branco com um pouquinho mais de acidez, eu acho que funciona bem, ou então um vinho branco com cremosidade. Inclusive, no guia do Love Wine, a gente harmonizou o prato que a gente foi buscar na Birosca, que foi até uma dica do Elton, que é o gerente do Birosca, que é uma torta de camarão, a verdadeira torta de camarão. E a gente harmonizou essa torta de camarão do Birosca com um vinho branco Chardonnay, que é um vinho mineiro. Inclusive a gente está degustando ele aqui hoje, que é esse aqui, ó, que é o Arte Chardonnay da Casa Geraldo. Eu não sei se está dando para vocês verem aí legal, mas é um vinho produzido ali em Andradas, na Serra da Mantiqueira, próximo ali da Serra. É um trabalho muito legal que os mineiros estão fazendo aqui. E esse Chardonnay, por exemplo, que tem uma boa cremosidade, tem uma boa acidez, tem um volume de boca legal, funciona como frutos do mar de uma forma em geral. Ainda mais uma torta de camarão, que além do frutos do mar tem um pouco de cremosidade, vai funcionar de forma perfeita. Então, frutos do mar, podemos brincar com espumantes, podemos brincar com vinhos rosés, vinhos brancos eu acho que é a melhor opção. E se a gente não abrir mão dos vinhos tintos, nem mesmo quando for comer um frutos do mar, vamos optar por vinhos tintos bem leves, bem frutados, nada tânicos, talvez um bom Beaujolais ali, do sul da Borgonha, um vinho com mais frescor, eu acho que vai funcionar bem. Vamos lá? Chique. Gustavo, você tem alguma indicação de curso para aprender sobre harmonização? Olha, eu confesso que eu nunca fiz um curso específico para aprender sobre harmonização. Eu acho que nós sommeliers a gente brinca que a harmonização é litragem, é degustar, provar, testar, né? Eu acho que é a melhor forma. Tem alguns bons livros que fazem algumas boas dicas de harmonização, mas eu vou usar até uma frase aqui que a Jancy Robson, que é uma crítica de vinhos inglesa que eu admiro tanto, ela fala que na harmonização a gente não pode seguir muitas regras, muitos cursos, né? A gente tem que ser fiel ao nosso gosto, ao nosso paladar e entender ele melhor para ser mais assertivo. Mas curso de harmonização mesmo, tem alguns sommeliers que estão acompanhando aqui, o Mário, por exemplo. Se tiver algum que eu não esteja lembrando, me lembra aqui, pessoal. Mas eu acho que curso de harmonização propriamente dito, não. A harmonização é sempre tema na maioria dos cursos que a gente faz. Tá? Na Associação Brasileira de Sommeliers, na ABS, tem matéria de harmonização muito bem feita. Na Wine and Spirits também, todos os níveis que a gente faz, a gente vai falar de harmonização. Mas curso propriamente dito de harmonização, eu não estou lembrando de nenhum. Vou até responder uma pergunta aqui da Joyce.
que está perguntando aqui dicas de livro. Eu vou sugerir para vocês 2 livros, tá? Livros pensando em quem está começando agora, que são livros fáceis da gente achar em livraria, são acessíveis e uma leitura muito legal. Uma se chama Como Degustar Vinhos, da Just Robson, que eu citei aqui para vocês, da crítica de vinhos inglesa, que é muito legal. E o outro livro que eu sempre gosto de indicar é o Sem Segredos, que é de um sommelier australiano que se chama Matt Skinner. O Matt Skinner é o sommelier do James Oliver, que é um chefe de cozinha inglês, que sempre está por aí na mídia, nos programas de gastronomia na televisão. O Matt Skinner é o sommelier que é responsável pelas cartas de bebidas de todas as casas do Oliver. E esse Sem Segredos é muito legal, vale a pena vocês comprarem. Então são 2 livros que eu indico aqui. O Mário falou aqui que o Senac tem curso de harmonização e que dura 3 meses, segundo ele. Obrigado, viu, Mário? Mário, gente, para quem não conhece, é um baita sommelier do interior de São Paulo, né, que morou aqui em Belo Horizonte já, inclusive. Eu tive a oportunidade de conhecer ele em Portugal, em fevereiro do ano passado, num torneio que a gente foi participar lá. E foi uma grande amizade que eu fiz e que sempre está acompanhando aqui. Valeu demais, Mário. E um também que eu esqueci aqui, que meu irmão acabou de lembrar, um bom livro para iniciantes, que é o Wine Folly. Vale a pena, é acessível e a gente acha fácil nas livrarias. Vamos lá? Vamos lá. Quais harmonizações clássicas você prefere? Opa! Eu gosto de todas as harmonizações bem feitas, viu? Mas pensando em clássicos da harmonização, eu acho que por eu ter começado as minhas aventuras, os meus cursos de vinhos da Itália, as harmonizações clássicas da Itália me emocionam, assim, me apetece muito. Então, uma clássica aqui, para eu não falar de que passei em branco, uma bisteca fiorentina com um bom Sangiovese, um Chianti clássico, ou um Rosso de Montalcino, ou até mesmo um Brunello, aí o Brunello vai ser um sucesso, né? Então, essa bisteca fiorentina com um bom Sangiovese, para mim é uma harmonização perfeita, a acidez ali da Sangiovese, brincando com a carne, eu acho que funciona muito bem. E eu gosto de outras harmonizações ali da Velha Bota também, né? Trabalhar com os vinhos com notas terrosas ali do Piemonte, com a cultura que eles têm dos tartufos, né? Que em determinadas épocas do ano nós somos presenteados com essa iguaria, é uma harmonização super clássica que funciona muito bem. Eu gosto muito das harmonizações alentejanas, da nossa terrinha, e eu acho que quando a gente pega a cultura alentejana, a cultura de Portugal como um todo, mas principalmente alentejana, eu acho que tem um pezinho da gastronomia mineira bem firme ali, né? Eles trabalham muito bem com cozidos, com porcos e tudo mais. Então, as harmonizações feitas ali no Alentejo eu gosto muito também, que eles fazem com aragonês, com trincadeira, mas eu acho que seriam essas as que mais me apetecem. Mas as clássicas eu gosto muito da escola italiana de gastronomia e as suas harmonizações. Massa. Vinho combina com pão de queijo? Combina. Eu acho que vinho combina com tudo, assim, né? Depende muito do nosso astral e do nosso dia. Eu fiz até uma live há um ano atrás, mais ou menos, com o Mário Alaska, que é um cara super carismático aqui de BH, né? Conhece muito de cerveja e se aventura no mundo dos vinhos de vez em quando. E nessa live, a nossa brincadeira foi achar possibilidades de harmonizar com pão de queijo, com pipoca e assim por diante. E a gente achou algumas coisas legais. Se a gente for pensar no pão de queijo, simplesmente, sem recheio, a gente pode brincar com um chardonnay mais neutro, sem barrica, né, mais fresco, acho que vai funcionar bem. Talvez ali um Pinot Grigio vai funcionar bem, né, que é um vinho também mais neutro, mais leve. E se a gente for brincar com um pão de queijo com algum recheio, aí as possibilidades são infinitas. Um pão de queijo com alguma carne defumada ali, a gente pode brincar com uma variedade de tintos muito grande. Mas pão de queijo, vamos brincar com um branco e um branco mais leve, mais neutro, nada de muita concentração. Boa. Agora eu fiquei curiosa. Qual o vinho que fica bom com pipoca? A gente brincou também com esses vinhos mais neutros, esses vinhos mais festivos, né? Eu acho que às vezes a gente quer tomar um bom vinho, mas sem um motivo especial, né? Eu lembro que na época a gente degustou um Sauvignon Blanc chileno, não vou lembrar o produtor, e que funcionou super bem ali, deu uma sensação gostosa ali. Principalmente quando a companhia é boa, o papo é bom, aí foi melhor ainda.
Você pode dar algumas dicas de vinho com ótimo custo-benefício? Opa, boa, vamos lá. Bom, gente, pensando em vinhos de custo-benefício, né, eu já falei aqui dessa região hoje, mas vou falar de novo porque não me canso de dizer que é uma das regiões mais democráticas e mais diversificada que nós temos no mundo do vinho, que é a região do Alentejo. Os vinhos portugueses, de uma forma geral, chegam no Brasil com uma boa relação preço-qualidade. Não é à toa que nós brasileiros, a segunda escola que a gente mais consome vinhos hoje, primeiro são os vinhos chilenos, logo depois vem os vinhos portugueses. Já se consome mais vinho português no Brasil do que os próprios vinhos argentinos. E um dos motivos da gente consumir tanto vinho português é a sua relação de preço-qualidade, que funciona bem, tá? Os vinhos aqui da América do Sul dá para a gente explorar bem também, e até por questões de impostos e afins, que nosso país é assolado por esse tema, mas a gente encontra bons vinhos chilenos, bons vinhos uruguaios, bons vinhos argentinos de boa relação preço-qualidade. Devemos explorar bem, né, e dar oportunidade aos vinhos brasileiros. Tem aparecido muita coisa legal e de bom preço. Tá? Aqui em Minas mesmo faz alguns vinhos interessantíssimos. Eu mostrei para vocês aqui a Casa Geraldo, que é uma vinícola de Andradas. Tem alguns vinhos de entradas deles ali muito bem feitos e que tem uma boa relação de preço-qualidade. Eu até sugeri um que eu conheci aqui recentemente que chama Três Tons, que o tinto deles me chamou muita atenção. E se não me falha a memória, é um vinho que vai estar na casa aí no máximo R$50, não deve estar acima disso não, 40 e alguma coisa. Eu acho que funciona bem. E, gente, uma coisa que eu gostaria de falar aqui, e por favor não me apedrejem, porque é um tema um pouco polêmico, né? E às vezes eles pecam e pagam pelo passado deles, mas hoje estão fazendo um trabalho muito legal. É um vinho que é bem barato para o que a gente entende de vinho no Brasil, e se a gente compra ele de safras novas, fresquinhos, a gente pode surpreender. Aí eu vou deixar uma marca aqui específica, né, que às vezes passa despercebida, a gente passa pelas gôndolas do supermercado e não dá atenção, mas é o próprio Almaden, ali do sul, da campanha gaúcha, que tem feito algumas coisas bem interessantes, viu? Vinhos para serem tomados frescos, comprar e tomar, não é vinho para guarda, não é vinho para nada disso, vinhos descontraídos e que a gente consegue comprar aí por um preço muito, muito acessível. Então, às vezes, vale a pena a gente quebrar esses paradigmas, quebrar esses preconceitos e dar oportunidade para esses vinhos que são acessíveis e, em alguns momentos, podem nos surpreender, viu? Pode mesmo. O Riesling que a gente tomou agora, está falando aqui o 2020, mas na verdade não foi 2020 não, foi 2021, que acabou de lançar. Foi a safra que eles engarrafaram vinho provavelmente em abril e já saiu no mercado. Esse vinho está delicioso, está muito gostoso. E é comprar e tomar agora. É vinho que vai estar muito bom agora. Né? Daqui a um ano já não vai estar tão bom assim. Vale a pena a gente quebrar um pouco de paradigma e pensar nesses vinhos brasileiros que estão sendo muito bem feitos, tem muitas pessoas sérias por trás, né? E tentando de alguma forma democratizar esses vinhos. Né? A gente dá tanta oportunidade para vinho chileno, vinho argentino, vinho de outros países, no mínimo questionáveis, para não dizer outras coisas. Por que não dar oportunidade para esses vinhos brasileiros que estão fazendo um trabalho legal? Deixo aqui a dica. Vamos perguntar para o pessoal se eles têm alguma pergunta sobre a harmonização. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que falei um pouquinho rápido aqui, mas tentei passar as informações de uma forma mais ampla. Um detalhe que a gente pode pensar assim, em harmonização, que eu acho que vale a pena a gente lembrar, é que a harmonização nem sempre é por combinação de elementos, tá? Eu vou dar um exemplo aqui bem basicão, que eu acho que funciona muito bem. A feijoada, né? Se a gente for pensar num prato tipicamente brasileiro. Se a gente for pensar numa junção de elementos para a feijoada, a gente vai harmonizar com vinhos tintos mais concentrados, vinhos tintos mais tânicos, para combater ali com a feijoada, né? Agora, se a gente for pensar por uma contraposição, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês para colocar vocês para pensar. Caipirinha funciona com feijoada? É um clássico aqui no Brasil, né? A gente come feijoada e toma caipirinha. Para mim funciona. Por que funciona? Porque a caipirinha tem a acidez da fruta, a acidez do limão que está ali, é gelada, né? A feijoada é um prato muito untuoso, muito forte, com
boa concentração de gordura, então essa sensação de gelo dá uma sensação de dar uma aliviada no nosso paladar, então ela funciona bem com a feijoada. Mas quando a gente pega um vinho branco com boa acidez, eu acho que a aceitação vai ser legal também. Né? A Joyce falou aqui que gosta de espumante com feijoada. Eu concordo, tá? Dá para arriscar um bom espumante com feijoada. Aí nesse caso eu penso num espumante mais método Charmat, mais leve, mais sutil, para não dar aquela sensação de carbonatação, né, no nosso organismo, que é a pelagem ali do espumante funcionando com o peso da feijoada e dá aquela carbonatação que às vezes dá aquela sensação de empazinamento. Tá bom? Bom, também estou com saudade da Love Wine, viu, Charles? Pessoal, e falar um pouquinho agora do guia que a gente fez, porque já que o tema é harmonização e lá a gente fala muito de harmonização, né? E é um guia muito focado nessa história da riqueza gastronômica de Belo Horizonte. Não é à toa que a gente é a cidade que é criativa da gastronomia, né? Que foi um título que nós conseguimos pela Unesco, que o Thiago nos apresentou aqui muito bem. E falar de alguns pratos aqui clássicos que a gente falou do guia e fizemos a harmonização, né? Então eu acho que vale a pena a gente brincar um pouquinho com as massas que tem na cidade, né? A Cantina Piacenza, por exemplo, tem uma massa que nós sugerimos lá com alguns ingredientes mineiros e harmonizando com o vinho mineiro da Luiz Porto, que funciona muito bem. Dá para a gente brincar um pouquinho, e o guia sugere isso, com as harmonizações clássicas da gastronomia portuguesa. A gente tem um chefe aqui na nossa cidade português, que é o Cristóvão, que está fazendo um trabalho sensacional, tanto pelo Caravela, quanto pelo Capitão Leitão e em outras casas. E lá tem algumas harmonizações super bacanas, né, que estão acontecendo. E uma delas que dá para a gente brincar, e não por junção de elementos, e sim por contraposição, é o leitãozinho que ele faz lá tão bem, e com belos espumantes portugueses, espumantes brutos mais concentrados, que dá uma brincadeira muito legal, tá? O restaurante italiano que eu falei aqui é a Cantina Piacenza, que fica ali no Lourdes, perto do Daimon, né, do Américo, que faz um trabalho muito legal, e ele faz uma massa lá com ingredientes mineiros que harmoniza muito bem com o Luiz Porto, viu? O Thiago perguntou aqui, um pouco antes, quando eu comecei a falar, se a gente pode harmonizar vinhos por região. Podemos e devemos, viu, Thiago? Vou te dar um exemplo aqui. Tem uma região na Itália que se chama Vêneto, que todo mundo conhece por causa de Veneza, e lá eles têm um vinho tinto que se chama Bardolino. O Bardolino é um vinho tinto super simples, muito frutado, muito leve, muito ligeiro, né? Mas por que eles têm o Bardolino ali como um vinho clássico deles? Porque a região consome muito pescado de água doce, que são pescados mais terrosos. E por ser uma região que tem períodos do ano muito, muito frio, eles precisam de um vinho não branco para combinar um pouco ali com aquele momento que eles estão vivendo. Então eles têm o Bardolino, que funciona muito bem, com até pescados de água doce que teriam as nuances mais terrosas. Outra harmonização por região aqui clássica, continuando na Itália, é o Piemonte, né, que é uma região super tradicional que eu já disse aqui, que brinca ali com os seus tartufos tão raros, com seus vinhos com notas terrosas também, funciona bem. Portugal trabalha muito bem em regionalidade, talvez Portugal seja o país que melhor trabalha a regionalidade, né? Até mesmo porque ali as possibilidades de uvas são infinitas, são centenas de uvas que eles têm por ali, e a questão de regionalidade, de regionalismo deles é muito forte, com o apelo da comida, né? O Alentejo aqui é campeão nesse aspecto, viu? Os borregos alentejanos, os porcos alentejanos harmonizados com seus vinhos é sensacional. Bom, Gustavo, o Saulo perguntou sobre os vegetarianos e salada, qual é a melhor harmonização? Saulo, boa pergunta, tá? Boa pergunta. Inclusive, eu não sei se vocês já viram, gente, tem alguns produtores que estão começando a colocar um selo no seu contrarótulo de vegano, porque às vezes pode entrar no vinho alguns elementos
derivado de animal, como por exemplo o ovo, a clara do ovo, que é uma das formas de a gente clarificar o vinho de forma natural. Então, muitos produtores estão preocupados em colocar esse selo para mostrar que naquele vinho não passou nenhum produto de origem animal. Para os vegetarianos, eu acho que as melhores possibilidades no quesito de harmonização, né, principalmente no quesito salada, é brincar com vinhos brancos e com os vinhos rosés, tá, Saulo? Lá em casa, a minha esposa ela não é vegetariana, mas ela é uma apaixonada por saladas e come saladas de várias formas, com vários molhos. Geralmente os molhos da salada têm uma acidez mais acentuada, né? Alguns começam a usar até maracujá, outras frutas para temperar a salada. Então, geralmente brancos e rosés funcionam bem. Um Sauvignon Blanc simples de litoral, um Sauvignon Blanc chileno, por exemplo, com salada, fica muito bacana. A única coisa que a gente tem que preocupar na hora de harmonizar com salada é quando a gente começa a usar alguns produtos em excesso na salada, como por exemplo o aceto balsâmico, que é um produto que por si só tem um sabor muito marcante e ele acaba roubando um pouco o espaço ali de outros produtos. Então, quando a gente vai colocar um aceto, alguma coisa assim, talvez colocar um vinho com um pouquinho mais de concentração. E mesmo assim eu manteria nos brancos ou nos rosés. Eu acho que seriam as melhores opções pensando em salada, tá? Agora, se a gente for pensar num risoto de tomate que tem cremosidade, alguns outros pratos, alguma massa que tenha mais cremosidade, a gente pode brincar com tintos mais leves, mais frutados. Um bom Pinot Noir funcionaria bem, um bom Gamay funcionaria bem, um Merlot sem madeira também funcionaria bem. Seriam boas pedidas. Cantina Piatins, desculpa. Mais alguma? Pessoal, mais alguma pergunta sobre a harmonização? Espero não ter esquecido de nenhuma informação aqui. Eu acho que eu falei tão rápido, até peço desculpas. Bom, gente, o guia já está disponível. Já está disponível? Já está disponível. Já está disponível para vocês baixarem. Vale a pena, tem muita informação legal que a gente fez de harmonizações, inclusive, né, que a gente pode explorar na nossa cidade. Alguém pegou aqui. Shoyu. Tem que atentar? Tem que atentar. Tá? A comida japonesa, de uma forma geral, funciona com vinhos brancos. Aí aqui eu vou brincar um pouquinho com alguns vinhos brancos que, de uma forma geral, funcionam bem com comida asiática, não só a comida japonesa. Tá? Riesling é uma boa uva para a gente brincar com comida asiática. E um outro detalhe também que vale a pena a gente falar no quesito de harmonização, quando a gente vai pensar em cozinha oriental de uma forma geral, né, isso foge um pouquinho da japonesa, mas a asiática como um todo tem isso, que é picância. Tá? Quando a gente vai pensar em pratos mais condimentados, mais picância, inclusive saiu da revista Gula uma matéria super legal com o mestre que nós sommeliers temos, que é o Guilherme Correia, sobre a harmonização de vinhos e picância. Então, pede sempre vinhos brancos com um teor alcoólico um pouquinho mais elevado, tá, pessoal? Presta atenção nesse detalhe, porque o álcool mais elevado vai dar a sensação de alívio na picância, por contraposição, tá? Mas quem falou aqui que a gente tem que ficar atento com o shoyu, por exemplo, sim, e comida japonesa de uma forma geral funciona com vinhos brancos. Vamos explorar algumas uvas mais ácidas, mais complexas, como a Riesling, funciona bem, tá? Perguntaram aqui também se diferentes cortes de carne vermelha pedem diferentes vinhos. E quem perguntou foi o Mal Passado. Boa pergunta. Não só diferentes cortes de carnes pedem diferentes vinhos, como os pontos da carne também, viu? A mesma carne, se ela estiver mal passada, se ela estiver ao ponto, ou se ela estiver bem passada, pede vinhos mais distintos. Se a gente pega uma carne bem passada, gente, que vai ter ali aquela leve tostadinha, já pede um vinho que tenha nuances um pouco mais defumadas, com um pouquinho de madeira. As carnes mal passadas, de uma forma geral, pede vinhos com mais acidez. Um vinho que eu adoro harmonizar com carnes mal passadas, uma uva, é a Sangiovese. Tá? E na Toscana eles têm o hábito de trabalhar com boas carnes, bons cortes, geralmente mal passados, e a harmonização clássica deles lá é a Sangiovese. Então, diferentes cortes de carnes vermelhas pedem diferentes vinhos e os diferentes pontos dessa carne também.
tá? Também. Gustavo, você pode falar um pouquinho para a gente sobre BH ser considerada a cidade criativa da gastronomia? Boa. Bom, acho que isso é um berço que a gente assumiu, né? É uma herança que a gente teve de toda a população e de todos os povos que passaram aqui por BH. Quando a gente fala BH, quando a gente fala em Minas Gerais, eu acho que a gente fica muito focado assim em cozinha mineira propriamente dito. E eu confesso que quando a gente começou a fazer esse guia, eu fiquei muito focado nos restaurantes mineiros. E eu acho que entraram poucos no guia, mas é porque para mostrar exatamente essa diversidade, essas possibilidades que nós temos na nossa capital que são gigantescas, né? A nossa cidade tem uma influência gigantesca de italianos, de portugueses, dos povos que aqui já estavam, de indígenas, da cultura da gastronomia negra também. E ter isso tudo no mesmo espaço, né? Eu acho que isso é muito rico e isso pode ter possibilidades infinitas de gastronomias e a mistura entre elas também. Então a gente ter esse título de cidade criativa da gastronomia é o poder de fazer essa junção de vários elementos, de várias culturas, de várias histórias, de várias escolas gastronômicas e conseguir colocar isso tudo na nossa mesa, né? Eu acho que é de extrema importância a gente ter esse título. Eu acho que é um apelo, né? E é muito legal também, né, que um outro título que Belo Horizonte tem, além da cidade criativa da gastronomia, é a capital dos botecos, né? Aqui em Belo Horizonte tem muitos bares, tem muitos botecos e o que eu acho muito legal hoje e que não é um cenário que sempre foi assim, é a gente ver a cultura do vinho entrando nos botecos também. A gente colocou isso no guia, né? Alguns bares, alguns botecos que tem uma boa carta de vinhos, uma carta enxutinha, uma carta pequena, mas de vinhos de bom preço, para aqueles que mesmo no ambiente de bar não abrem mão da sua tacinha de vinho, tem possibilidades, né? Eu acho isso muito legal. A Joyce perguntou aqui para explicar um pouco melhor o guia. Joyce, esse guia surgiu, foi um convite da Love Wine que fez para mim e para o Thiago, né, nesse período ainda de pandemia que nós vivemos. E a Love Wine é uma festa, né, posso dizer assim, é um evento muito bacana que tem na cidade, que juntam várias pessoas em torno de uma boa taça, em torno de uma boa gastronomia, em torno de um bom show, né, com uma cultura musical também muito bacana. E já que nós não temos esse momento ainda, mas acredito que os próximos estão por vir, a Love Wine teve a ideia de fazer esse guia, onde a gente pudesse citar alguns lugares em Belo Horizonte, próximo dos pontos turísticos que nós temos aqui, que são vários, o Thiago falou muito bem para a gente ontem, que pode se comer bem, tomar um bom vinho, e a gente fez uma brincadeira aqui, né, quando a gente pensa em guia turístico, a gente pensa em guia para quem está chegando na cidade para conhecer, né? Mas acabou que esse guia Love Wine tomou uma proporção muito mais para Belo Horizontino do que para o próprio turista. E é para a gente relembrar, a gente ficou praticamente um ano aí sem ir em bares e restaurantes, né? Infelizmente muitos deles fecharam, mas para a gente relembrar as boas possibilidades que nós temos em todas as regiões de Belo Horizonte. Nós indicamos alguns bares e restaurantes ali próximo da Lagoa da Pampulha, Santa Teresa, Santa Efigênia, ali na região do Lourdes, na Savassi. Então, para a gente ter esse apelo cultural e gastronômico um do lado do outro. E, para falar a verdade, quando a gente começou a fazer esse guia, pelo menos para mim, né, eu e o meu irmão no seu vinho, para a gente foi muito agradável, né? Foi triste a gente lembrar de algumas casas que infelizmente fecharam suas portas, mas foi muito agradável relembrar algumas outras que conseguiram sobreviver, estão sobrevivendo a esse momento, né? E ainda nos proporciona bons momentos em torno de um bom vinho, de uma boa comida. Tá? Então o Guia Love Wine é um pouco isso, para celebrar essa história de Belo Horizonte ser uma cidade criativa da gastronomia, né? Esse título que a gente tem, de mostrar as possibilidades, algumas super tradicionais, algumas mais recentes, né? E que estão trabalhando de uma forma muito legal com os vinhos. Tá? E foi muito bacana ter feito isso, até uma parceria, né, com o patrocínio, na verdade, da Prefeitura de Belo Horizonte, por intermédio da Belo Tour, que eu acho que isso fortalece ainda mais o guia que a gente montou. Tá? Eu acho que é isso, eu acho que consegui explicar bem o guia
Tiago, por favor, me ajuda aí. Se tiver lembrando de mais alguma coisa que eu esqueci de falar aqui, me salva aí, tá? Por favor. Ah, e o Tiago e o Saulo já deixou aqui para vocês, né, como que vocês conseguem baixar o guia. É só baixar, é gratuito, todos vão ter acesso. E, por favor, explorem ele da melhor forma possível, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Ah, desculpa, não é isso não. Estou me avisando aqui que não é isso. Você pode contar pra gente alguma curiosidade? Que você tem alguma história sua com vinho? Poxa, tem bastante coisa. Eu vou falar de uma curiosidade que é até uma harmonização que eu fui obrigado não, né, que eu fiz com muito prazer, mas foi um pouquinho complicado assim, porque eu falo que nós, enquanto profissionais do vinho, a gente não tem que saber se o vinho é bom ou ruim, isso é gosto pessoal, a gente tem que saber se é certo ou errado. E quando a gente fala de harmonização, a gente tem que provar de tudo, né, e conhecer de tudo. A gente não pode ter muitas restrições para provar, não. Por mais que eu não goste de algo, eu me sinto obrigado a comer para ter aquela sensação organoléptica até mesmo para poder falar. Tá? A única coisa que eu não como é camarão, que eu sou alérgico, então isso eu não posso, então tem que ficar baseado mesmo na teoria. Mas uma vez que eu estava em Neuquén, ali no sul da Argentina, na Patagônia Argentina, fui conhecer, a convite de uma importadora, eu fui conhecer a região vinícola da Patagônia, que foi uma viagem sensacional, e um restaurante sensacional que tem em Neuquén, né, que comi alguns pratos muito bacanas, e em algum momento eles colocaram muitos miúdos para a gente comer, né, e quando a gente começou a comer aquilo sem saber ao certo o que era, não foi muito agradável, mas eu vou te falar que nesse momento quem salvou foi o vinho, porque às vezes dava uma sensação de aspereza ou a sensação um pouco desagradável, e quando a gente colocava o vinho a harmonização funcionava e apagava um pouco esse momento assim. Essa foi uma surpresa, foi uma experiência que não foi muito agradável, mas foi enriquecedora, até para saber o que eu não gosto, né? Por mais que eu, enquanto profissional, não posso me seguir nessa linha do gosto ou eu não gosto, a gente tem que ir no certo ou o que é certo ou o que é errado. E experiências assim formidáveis com o mundo do vinho, eu tive várias. Eu posso dizer que eu sou um profissional abençoado por ter tido a oportunidade de conhecer as principais regiões produtoras de vinhos do mundo, assim, do mundo não é um exagero da minha parte, mas de alguns dos países mais tradicionais, e nessas regiões eu tive a oportunidade de conhecer a gastronomia local, feita por aquele povo ali da região mesmo, né, e algumas culturas seculares, e isso aí não tem preço, é algo de emocionar, isso é muito, muito bacana. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Gostaria de saber um pouquinho mais de harmonização ou de um pouquinho mais sobre vinhos de uma forma em geral? Bom, a minha uva preferida, olha, eu vou falar a primeira uva que mais me emocionou, assim, e eu tenho um carinho imenso por ela, é a Nebbiolo. A Nebbiolo, que é uma uva oriunda ali do Piemonte, na Itália. Eu comecei a aprender vinhos na Itália numa viagem que eu fiz para lá em 2004, 2005, e foi ali que eu comecei a ter mais contato técnico com vinho mesmo. E uma das regiões que eu tive a oportunidade de morar foi no Piemonte. Eu morei um tempinho em Torino e lá eu tive muito contato com a Nebbiolo, né? A Nebbiolo sem muita intervenção, um Nebbiolo simples que já me fascina muito, até os grandes clássicos da Nebbiolo, que são entre os vinhos mais icônicos do mundo, que é o Barolo ou o Barbaresco. Então eu acho que minha uva do coração é a Nebbiolo, assim, eu acho que é a uva que mais me emocionou. Talvez por ter sido a primeira uva que me emocionou. Então eu guardo ela assim com muito carinho. Mas tem várias outras uvas que eu gosto muito, viu? Adoro as uvas portuguesas. Eu acho que o produtor português, ele brinca muito, né? Brinca de uma forma simples de dizer, mas eles combinam muito as uvas que eles têm, né? E essa junção de uvas que eles fazem, essas misturas e alguns vinhos que eles trabalham ali são
algumas dezenas de uva que eles colocam e dá um tempero legal para o vinho, sabe? É como se fosse um tempero do chefe. Então as uvas portuguesas, elas se unem ali, se juntam e funcionam muito bem. Então eu gosto muito da Trincadeira, eu gosto muito da Frocheiro, eu gosto da Touriga Nacional. Atualmente a Touriga Nacional produzida ali no Dão, em Portugal, tem me emocionado muito. Alicante Bouschet, que não é uma uva portuguesa, é uma uva do sul da França, mas hoje tem muito mais apelo em Portugal do que na França. Faz alguns vinhos bem interessantes, então as uvas portuguesas também me mexem muito comigo, né? Perguntou aqui o que vai acontecer esse ano com a baixa da produção de França, Itália e Espanha. Vai dar ruptura? Vai dar ruptura, isso é fato. A gente não vai sentir isso de imediato, né, porque as safras desse ano vai começar a chegar aqui no Brasil daqui uns 2 anos, talvez, até mesmo porque França, Itália e Espanha têm um conselho regulamentador local muito rigoroso, então os vinhos não saem no mercado de imediato, ficam um tempo guardado, mas vai dar ruptura e, infelizmente, quando a gente tem uma baixa de produção, principalmente de países clássicos como França, Itália e Espanha, né, e a demanda em todo o mundo é muito grande, vai dar ruptura e, infelizmente, os preços vão aumentar também consideravelmente. Olha, teve uma pergunta muito boa aqui agora também, e é uma pergunta que eu adoro, viu? Que a dona Cleomilda perguntou aqui se vinho e sobremesa harmoniza. Harmoniza, e vou te falar que é o momento da refeição que às vezes a gente tem um certo descrédito, né? A gente pensa em harmonizar a entrada, a gente pensa em harmonizar o prato principal, e quando a gente chega na sobremesa eu acho que a gente esquece um pouquinho, né? Mas harmoniza e harmoniza muito bem, viu? A gente pode brincar aqui com alguns vinhos fortificados clássicos, né? O vinho do Porto, o vinho Madeira, o Jerez, mas a gente pode trabalhar também com alguns moscatos feitos de forma mais simples que funciona muito bem. E olha, tem um vinho de sobremesa, eu já falei aqui, já mostrei um vinho da Casa Geraldo, mas vou deixar uma dica aqui para vocês de um moscato da Casa Geraldo, colheita de inverno, colheita tardia. Esse vinho orgulhosamente mineiro, feito ali em Andradas, né? Na última revista Gula, eu estou falando dessa revista aqui 2 vezes já, mas é porque ela saiu agora, eu estou lendo ela nesse período, tá, gente? Mas na última revista Gula, esse moscato da Casa Geraldo foi considerado como uma verdadeira barganha pela relação de preço-qualidade dele, viu, pessoal? É um vinho, eles vendem ele em meia garrafa, mas é um vinho de preço muito acessível, muito bem feito e harmoniza muito bem com as nossas sobremesas, viu? Aquele queijinho com doce de leite vai funcionar bem, até um queijo com goiabada vai funcionar bem, a nossa ambrosia funciona bem com moscato, dá pra gente brincar bastante com a possibilidade de vinhos de sobremesas. Ô, Gustavo, perguntaram aqui, o vinho harmoniza com frango com quiabo e feijão tropeiro? Sim, harmoniza. Gente, fiquem atentos que daqui a pouco vai ter novidades aí na restauração mineira de Belo Horizonte, né? E essa novidade, inclusive, é do chefe Caio Soter, que vai fazer um trabalho muito legal de ingredientes mineiros, mas com um outro formato. E frango com quiabo harmoniza muito bem, viu? E vou deixar até um agradecimento aqui na live, que a dona Cremilda, que é a minha sogra que está aqui, foi a pessoa que me ensinou a comer frango com quiabo, porque eu tinha uma certa aversão a esse prato e eu adorei, diga-se de passagem, e hoje eu sempre como, tá? Frango com quiabo harmoniza bem. Vamos brincar com chardonnay com um pouquinho mais de barrica, com um pouquinho mais de cremosidade. Vai funcionar legal ali com o frango com quiabo, tá? O frango com quiabo é um prato que tem bastante informação, né? Ou então um rosé com frango com quiabo também funciona bem, tá? E com o tropeiro, vamos brincar com tinto de médio corpo, que tem uma boa acidez, para quebrar aquela gordurinha do tropeiro. E já que a gente falou de vinhos portugueses aqui, vamos brincar com um bom vinho alentejano de médio corpo, que vai funcionar com o tropeiro. Tanto um prato quanto o outro harmoniza com vinhos, tá? Vamos pegar um tinto de médio corpo do Alentejo para tropeiro e um chardonnay com um pouquinho de barrica para o frango com quiabo. Ficamos bem assim? Ou então um rosé. O rosé com frango com quiabo vai ficar bem legal também. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado aí da nossa live, tá? Confesso que é a primeira vez que eu faço uma live aqui sozinho e eu fiquei um pouco travado, peço desculpas,
mas espero que tenham gostado. Gostaria de agradecer mais uma vez ao patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte por ter acreditado aí no Guia Love Wine, que eu acho que vale a pena vocês baixarem aí, né, e acompanhar as dicas que nós tivemos lá. Agradecer a Belo Tour por ter apoiado a Love Wine e agradecer o convite que fizeram ao seu Vinho por estar participando desse momento que pra gente é muito especial. É isso. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Então é isso. Boa noite e espero que aproveitem essas dicas de harmonização para brincar em casa, viu? Valeu demais terem participado. Um abraço, até a próxima.